Muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico, evento que se dá todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. E hoje, como eu já havia prometido no nosso último encontro, darei continuidade ao estudo especial, a uma série que me propus a desenvolver sobre o medo. Medo que tem assolado a vida de muitas pessoas, especificamente nesse tempo de pandemia. E hoje nós vamos dar continuidade à conversa que iniciamos há 15 dias sobre este mesmo tema. Parte 2, portanto, do estudo cujo título está aí projetado na tela do seu dispositivo, que traz aí uma titulação bastante sugestiva, dizendo, em vez de, três pontinhos, medo. E isso, então, nos sugere que, de fato, nós podemos colocar alguma coisa no lugar do medo que tem destruído a alma de muitas pessoas. E o que é que Deus te dá ou se propõe a oferecer a você quando você busca eliminar o medo da sua vida, deixando-o ir embora? O que é que Deus pode oferecer a você quando você realmente se dispõe a não permitir que o medo se agarre de uma forma muito pegajosa à sua vida? Nós vemos nas Escrituras que Deus insiste conosco constantemente dizendo, não tenha medo. Mas com esta proposta, Deus não pretende ser simplista e muito menos sarcástico conosco, sabendo que nós, seres humanos, estamos sujeitos a toda espécie de medos, de angústias e ansiedades. Quando Deus diz, pare de ter medo, Ele não quer que você realmente descubra sozinho como você pode fazer isso, ou o porquê de agir dessa forma. Em cada momento, Deus se propõe ao exercício de ajudar você a lançar fora o medo. E nessa caminhada, ele oferece algo em troca, ou ferramentas em troca, que podem ser realmente empoderadoras a você. E mais do que isso ainda, de fato, ferramentas libertadoras. Portanto, Deus tem algo a lhe oferecer em troca do seu medo. E o que Deus oferece é a garantia de poder ajudá-lo a seguir em frente, mesmo através das dificuldades que tentam nos impor o medo. Deus nos promete a nos ajudar a superar o desespero e a caminhar tendo como plano de voo a confiança plena na sua doce e divina companhia. Portanto, hoje vamos desenvolver um pouco mais a nossa reflexão a respeito do medo à luz da Bíblia. Nós vamos explorar não apenas à luz da Bíblia, mas fazendo com que a verdade bíblica se encontre com a nossa experiência humana, se encontre com a nossa experiência de vida. E hoje, então, nós vamos abordar como vencer o medo, colocando no lugar do medo uma visão privilegiada da vida. A visão que nos leva a enxergar os fatos que estão diante de nós, por mais assustadores que possam ser, sob uma perspectiva diferente. Não sob uma visão rasa, nebulosa, que o medo nos impõe. Não sei se você já notou, mas quando você está sobrecarregado com medo, com angústias, com ansiedades de toda sorte, diante dos seus olhos parece que você tem uma névoa espessa que impede você de ver do outro lado
o que realmente pode vir a acontecer no mundo real, não na virtualidade dos seus pensamentos massacrantes e envolvidos naquele momento pelo medo. Eu quero dizer que quando nós estamos envolvidos com medo, com as ameaças que ele traz, nós não conseguimos enxergar em perspectiva. Nós conseguimos enxergar apenas aquilo que está obstaculizando o que realmente Deus tem além da nuvem espessa do medo, fazendo com que, ao olharmos para essa nuvem espessa, o nosso olhar raso bata nesta nuvem, retorne para nós, rode dentro do nosso pensamento e da nossa alma, fazendo com que a angústia se potencialize, trazendo um grande sofrimento. Deus tem para nós que realmente sofremos com essa situação enquanto seres humanos a possibilidade de trocarmos esse tipo de visão, de trato, quando o medo tenta nos ameaçar, por uma vida em perspectiva, por algo que realmente possa ser bem mais profundo e nos leve a enxergar além das ameaças para o céu de brigadeiro, aonde Deus está com toda a sua benevolência e com toda a sua disposição em nos ajudar e trazer paz ao nosso coração. E antes de nós entrarmos no nosso estudo propriamente dito, nós vamos ter uma palavra de oração e depois vamos louvar a Deus com um lindo cântico. E hoje nós vamos fazer um exercício diferente. Você está vendo aí na tela que a proposta hoje é fazer uma oração que tem esse título Orando com os Salmos. Nós vamos então recorrer aos Salmos 123, 124, 125, para fazer dessa palavra, que é palavra de Deus, através da boca do salmista, que são 3 orações, a nossa oração. E por que é importante fazermos esse exercício? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu vou dizer aqui algo comum a nós, seres humanos. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as forças que tentam massacrar as nossas emoções, a nossa alma, que sequer nós conseguimos reunir forças para orar. Sequer nós conseguimos encontrar as palavras certas para expressar diante de Deus o nosso grito de socorro. E Deus, sabendo dessa nossa fragilidade humana, deixou à nossa disposição na sua palavra um livro repleto de orações que, muito bem, em vários momentos, podem ser a nossa expressão, a expressão da nossa alma, uma expressão legítima, fazendo com que nós nos encontremos com Ele na palavra de oração que vem da própria Escritura Sagrada. Então, quando você estiver realmente envolvido com situações que a sua mente não consegue ajudar você a orar, a sua alma parece secar, e você de fato mal consegue encontrar as palavras para orar, muito embora Deus saiba o que vai no seu coração, mesmo sem você proferir uma só palavra, você pode lançar mão desse recurso, recorrer ao livro dos Salmos e buscar ali uma oração que se adeque ao seu sentimento e fazer dela a sua oração. Essa prática é uma prática milenar da oração cristã e vale a pena resgatarmos este exercício de devoção, porque isso traz um grande benefício e os resultados para a nossa alma são perceptíveis logo após fazermos a oração. Então, quero convidar você agora a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Se você, porventura, quiser me acompanhar nesse momento de oração, você pode abrir a sua Bíblia e pode ler
enquanto eu oro com base nesses 3 salmos. Salmo 123, 124 e 125. E aí, logo a seguir, nós buscaremos a presença de Deus com um bonito cântico que também tem como base um salmo, o Salmo 142, que também é uma oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Orar com os salmos. Senhor, eu levanto os meus olhos para ti, porque sei, ó Deus, que tu habitas nos céus. Nós queremos, ó Deus, como povo teu, continuar a olhar para o Senhor, porque sabemos que podemos esperar na tua compaixão. Assim como servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão da sua senhora, nós clamamos a ti, ó Deus, por misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque nós estamos cansados de tanto desprezo. Estamos, ó Deus, exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Ah, Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado e os inimigos que nos atacaram, quão ferozes estariam? Eles nos teriam engolido vivos com a sua ira ardente contra nós. As muitas águas nos teriam encoberto. A correnteza dos rios nos teriam afogado. Sim, as águas violentas da fúria destes rios nos teriam afogado. Mas louvado seja o Senhor, que não permitiu que ninguém nos despedaçasse. Nós escapamos pela tua graça, ó Deus, como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e nós estamos livres. E por isso temos a plena convicção que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, obrigado porque nós podemos dizer, juntamente com todo o teu povo no decorrer dos séculos, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo agora e para sempre. O Senhor está ao nosso redor nesta hora. Sabemos, ó Deus, que os perversos e nem a perversidão de vários comportamentos do inimigo não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem sobre nós, faz o bem sobre o teu povo, faz o bem sobre aqueles que são bons, aqueles que têm o coração sincero, ó Deus. Esteja conosco, Pai, e que sobre nós esteja a tua doce paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.
Muito bem, depois desse momento todo especial de oração através dos salmos, desse cântico de adoração a Deus e de súplica, por que não, também com base no Salmo de número 142. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida em perspectiva, sobre o exercício saudável de olhar além daquilo que nos ameaça, além daquilo que nos sobrevém, trazendo medo, colocando-se diante dos nossos olhos como uma nuvem espessa e nos impedindo de olhar além. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. As pessoas estão perdendo emprego, negócios estão falindo, há pessoas doentes do corpo e da alma, algumas em função da pandemia, das suas sequelas, outros porque têm dificuldade de se tratar no momento em que os esforços da medicina estão quase que totalmente concentrados em manter as pessoas vivas ou poupar as pessoas da morte pela pandemia. Muita gente, portanto, vivendo com o coração angustiado, assolados pelo medo. E é verdade, sim, que nesse momento velhas ansiedades começam a subir no nosso coração. As pessoas que perderam emprego, tiveram seus negócios fechados, começam a se preocupar com as coisas mais básicas, como, por exemplo, como manter a sua família, como alimentar a todos, como manter as necessidades básicas da casa, como até mesmo a moradia. Outras pessoas assoladas pelas enfermidades se perguntam se o tratamento que conseguirão pela frente será eficaz para o bem-estar do corpo. Enfim, muitas coisas vão subindo ao nosso coração e à nossa mente, e é interessante que quando nós vivemos situações como estas, algumas lembranças vêm então à tona, e essas lembranças podem contribuir para que a nossa visão fique mais embotada, mais nebulosa do que já está. Eu quero falar um pouquinho então das lembranças agora, nesse exato momento, até porque acabei de citar a questão das lembranças. O que é que nós fazemos com as lembranças que vêm à nossa mente? Eu não sei se você já notou, mas as lembranças vêm e vão da nossa mente com uma rapidez incrível. Eu acredito que não exista nenhum ser humano que não viva um dia sequer neste mundo que não tenha a sua mente alimentada por lembranças. Mas a grande questão é a seguinte: o que as lembranças, ou essas lembranças que vêm à nossa mente nesse momento difícil, estão fazendo conosco? É interessante nós notarmos que as lembranças têm uma dupla função nas nossas emoções. Elas podem ser, por um lado, nossas amigas, podem nos ajudar muito a tratar antigas feridas, a fazermos com que lidemos de uma maneira sábia com o presente e com o futuro, mas também as nossas lembranças, quando mal administradas, podem se tornar verdadeiros carrascos da nossa alma. Porque cada lembrança de experiências passadas, obviamente lembranças, o nome já diz, elas se referem a experiências passadas, podem trazer à tona medos, angústias antigas, que ao se encontrarem com as angústias atuais, se potencializam, somam-se e projetam um momento realmente avassalador para as emoções e para a alma de qualquer ser humano. Mas, por outro lado, essas lembranças podem invocar
uma confiança em algo que foi vencido, algo que lá atrás fora também matéria-prima para fomentar o medo, mas que através de uma confiança plena e com a esperança na boa mão do Senhor e a constante fidelidade de Deus, trouxe uma vitória tão grandiosa que nos faz acreditar que se estamos vivendo um outro momento onde a nossa consciência tenta nos massacrar com medo, Deus igualmente agirá para trazer o livramento necessário e a vitória, assim como fez no passado. Então, note que se nós lidarmos com a nossa visão da vida dessa forma, pegando as nossas lembranças lá atrás e colocando-as diante da situação atual, mas não fazendo com que uma potencialize a outra no aspecto negativo, mas numa lembrança da fidelidade de Deus, nós colocaremos aos nossos medos do presente um importante remédio e será uma verdadeira cura para os nossos medos do presente e fará nos projetar com confiança a um futuro que tem na presença do Senhor o plano correto de paz e não de mal, como diz a palavra do Senhor, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, pode ser que no passado, você que hoje perdeu o seu emprego, que teve o seu negócio falido, talvez você já tenha perdido emprego lá atrás, é a primeira vez que isso aconteceu, você tenha ficado devastado, tenha tido a sensação que a sua vida havia desmoronado, você, sua esposa, enfim, se você ainda não é casado ou não era casado, de repente foram levados a vender a casa dos seus sonhos, acabaram tendo perdas difíceis, mas ao olhar para trás viram que aos poucos Deus foi lidando com aquela situação, foi abrindo outras portas e através da sua generosidade peculiar como Deus e estendendo a sua generosidade a outros, talvez você tenha sido auxiliado, você tenha sido ajudado por verdadeiros servos e servas de Deus para aquela hora e, enfim, tudo fora resolvido da melhor maneira possível, e isso não significa que se tenha retomado uma condição material na mesma proporção favorável da anterior, mas, enfim, algo resolvido no sentido de não se ter necessidades prementes que fossem, então, algo destruidor, mas sustentado por Deus, então fica a lembrança boa da boa mão do Senhor a conduzir todo o processo. Quem sabe hoje você esteja passando por uma experiência igual àquela do passado. Isso não significa que essa experiência não seja uma luta árdua também. Mas há algo importante aqui. Você já tem em si a lembrança de um Deus que lhe foi fiel. Não é fácil novamente vir à tona uma situação que lembre das expectativas que você teve no passado, de ter que cortar um monte de despesas, orçamentos e coisas que até faziam a sua vida mais confortável, e aquilo começa a lhe ameaçar, a dominar as suas emoções, e quando você é envolvido por esse clima, você começa a olhar diante de si apenas a nuvem espessa, um tempo nebuloso, e deixa de enxergar o que Deus tem além disso. Você deixa de olhar a vida em perspectiva. Mas, se você realmente fizer um exame consciente das suas lembranças,
e se dispor a colocá-las como uma importante ferramenta a trabalhar em seu favor, você então se lembrará que assim como Deus supriu as suas necessidades no passado, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será, e a sua fidelidade que não muda, também lhe auxiliará neste momento difícil. E aí, então, você pode enxergar além da nuvem, você pode enxergar além do momento nebuloso para desenvolver uma vida em perspectiva. Portanto, quando eu digo que uma ferramenta importante para lidarmos com os nossos medos provocados por uma situação compreensivelmente difícil e ameaçadora aos olhos humanos, quando eu digo que é preciso olhar a vida em perspectiva, isso significa que se nós não fizermos esse exercício de colocar no lugar a possibilidade de enxergar a vida em perspectiva, nós enxergaremos apenas a nuvem espessa, o que fará o nosso olhar parar ali, retornar para nós e fazermos remoer aquilo que vem do passado como uma experiência ruim. Mas Deus tem a proposta hoje de fazer com que você vença o medo desenvolvendo um olhar em perspectiva, olhando além da nuvem, olhando o fato de que se Deus está lhe dizendo para continuar a sua caminhada através da nuvem espessa, significa que Ele já está esperando você do outro lado com a vitória. Portanto, se você está enfrentando um tempo de incertezas, saiba que nós não estamos aqui para iludir ninguém. A Bíblia, ela é bastante honesta. Haverá, sim, desafios pela frente, com certeza. Mas você não deve permitir que o medo roube a sua alegria. Você não deve permitir que as suas lembranças sejam um carrasco para a sua alma. Como um bom cristão, como alguém que realmente tem uma vida em plena comunhão com Deus, você precisa buscar no seu baú de memórias, né? Eu não estou dizendo aqui que o seu baú de memórias é uma coisa pejorativa, que só tem quinquilharias. Os baús de memórias guardam coisas muito boas e preciosas. Você deve buscar no seu baú de memórias aquilo que pode lhe trazer esperança. E essa esperança em Deus, no mesmo Deus que lhe ajudou a chegar até aqui, continuará impulsionando você além das nuvens, fará com que você realmente tenha confiança em segurar firmemente nas mãos de Deus, confiando que o Deus que tem sido fiel até aqui continuará conduzindo a sua vida e estará já esperando você no seu futuro. É assim que nós aprendemos a olhar para longe do medo, a olharmos além e olharmos além para a fidelidade de Deus. O nosso foco não deve ser o medo. O nosso foco não deve ser o receio, por mais que ele nos ameace. Não tire os seus olhos do Salvador. O nosso foco precisa ser o Senhor. Aqui eu me lembro da famosa caminhada de Pedro sobre as águas, né? Enquanto Pedro pediu para caminhar em direção a Jesus e manteve os seus olhos fixos em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas, e as águas turbulentas do mar da Galileia, numa noite onde o mar estava muito agitado, com uma tempestade muito forte. E Pedro andou sobre as águas. E se Pedro andou sobre as águas, olhando firmemente para Jesus, nós também podemos, porque nós somos seres humanos iguais a Pedro. Mas quando Pedro desviou seus olhos de Jesus e começou a olhar as nuvens escuras, sem ultrapassá-las e ver Jesus ali na frente, o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar. Portanto, isso não significa ignorar as ameaças, mas significa olhar para longe do medo, olhar para frente, ter um olhar para a vida em
perspectiva, profundo, alcançando Deus ali na frente, alcançando os olhos de Jesus lá do outro lado, com os braços abertos, nos esperando e dizendo: vem, pode vir que eu estou aqui te esperando. Portanto, esse é um presente da graça de Deus que eu espero que você desfrute, para que você tenha aí, então, mais um ferramental para que, em vez do medo, você coloque outra coisa no lugar. E a proposta para hoje é que, em vez do medo, você coloque a vida, a sua vida, em perspectiva e busque, além da nuvem espessa das ameaças, o olhar e os braços amorosos de Jesus do outro lado da situação, já lhe esperando para lhe abraçar com os louros da vitória. Eu vou deixar aqui um exercício para você fazer. Tente se lembrar de uma época em que você viveu muitas incertezas. E tente se lembrar também como é que Deus se mostrou fiel naquele momento. Com isso, você vai trazer à memória uma lembrança, mas uma lembrança saudável. Portanto, a partir daí, então, eu lhe convido a pensar em algumas maneiras de como Deus pode, então, lhe oferecer resgate nessa hora. E mais, você realmente, de posse dessa verdade, crendo nisso, também seja um importante instrumento de Deus para conduzir outras pessoas que talvez hoje são do seu conhecimento, até mesmo da sua convivência, que estejam paralisadas pelo medo, a continuar a sua caminhada olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu vou encerrando por aqui e vou fazer um convite para você, ou mais do que um convite, um desafio. Esses estudos bíblicos, eles estão sendo gravados e ficarão disponíveis na nossa página, na página da primeira IPI de Osasco no YouTube. Recomende esse estudo para um amigo seu, para uma amiga, para um vizinho, para um parente, que porventura esteja passando por um momento difícil na convivência com o medo. Certamente você estará contribuindo para que a graça de Deus o alcance, para que realmente ele também seja grandemente abençoado, como eu tenho certeza que você está sendo abençoado nesta hora. Não se esqueça do que diz o texto que está aqui, que é o texto hoje, tema da nossa lição, tema do nosso estudo. Continue com ele durante o restante dessa semana, meditando dia e noite nisso. Veja que aqui Jesus disse aos seus discípulos, ainda como uma parte integrante do Sermão do Monte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Veja, o côvado aqui é uma expressão do tempo de Jesus, do tempo do Novo Testamento, dos discípulos, para falar sobre uma medida pequena. Na verdade, o côvado ele tem aproximadamente 44 centímetros, e ele se refere à medida, aqui na tela, talvez você não consiga enxergar direito, que vai do cotovelo de um homem de tamanho grande, talvez como eu, que tenho mais de 1,80 m, até a ponta dos seus dedos. Mais ou menos aí 44 centímetros, eles usavam isso de uma maneira prática como um instrumento de medida, né? Na ausência daquilo que hoje a gente usa, uma fita métrica, até mesmo uma trena laser, né? Nós estamos em outro tempo. Mas quem
por preocupado que esteja, pode acrescentar 1 segundo a mais na sua vida, pode acrescentar algum detalhe que somente Deus pode acrescentar. Portanto, aqui está um clamor da parte de Jesus para que nós vivamos em plena confiança com Deus, com relação ao nosso presente e ao nosso futuro. Você use as suas lembranças a seu favor, não para lhe massacrar, mas para construir um degrau a mais na sua confiança em Deus. E que você fixe os seus olhos em Jesus e comece a enxergar a vida em perspectiva, na perspectiva de um Deus que está sempre à frente do nosso tempo, está sempre à nossa frente, nos aguardando de braços abertos. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda não vai embora, nós vamos encerrar o nosso estudo com uma bela canção, uma canção que você conhece, inclusive, faz parte dos cancioneiros da nossa igreja desde sempre, que é o famoso cântico Que Segurança Sou de Jesus. Que realmente essa também seja a sua oração nesse momento em que nós nos despedimos desse nosso encontro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos conduza em segurança, em plena confiança nesses tempos turbulentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, inteiramente me submeti, ó que transporte e gozo senti dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Sempre submisso, quero viver sua bondade, sempre fazer, rejubilando, a todos contar que meu Jesus veio salvar. Minha alma
na luz, por Ele vives, hoje na luz, por Ele vives, hoje na luz. Clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha